E se a última coisa que alguém lhe dissesse antes de entrar em uma cirurgia fosse um pedido impossível de ignorar? Eu ainda me lembro claramente do olhar dela, firme, mas carregado de uma vulnerabilidade que raramente vejo em pacientes. Antes que a equipe a levasse para o centro cirúrgico, ela segurou minha mão, colocou um pequeno envelope dobrado dentro do bolso do meu jaleco e disse com uma calma que me desarmou: "Só abra se eu não voltar." Por um instante, o hospital ao meu redor pareceu silenciar, como se todo o peso daquela frase tivesse paralisado o tempo. Eu estava ali como médico, mas também como testemunha de um segredo prestes a nascer, selado pela incerteza da vida. O que fazer diante de um gesto tão humano e tão desesperado? Essa história não é apenas sobre uma cirurgia. É sobre o bilhete que me fez carregar uma responsabilidade que ia muito além da medicina. Eu já havia atendido centenas de pacientes ao longo da minha carreira, mas havia algo diferente nela desde o primeiro instante em que entrou no consultório. Seu nome era Clara, 47 anos, professora de literatura. Tinha aquela serenidade no olhar de quem já havia enfrentado muitas tempestades na vida, mas ainda conseguia encontrar beleza em cada detalhe simples. Não era do tipo que se entregava ao medo facilmente. Ao contrário, falava da doença com uma franqueza surpreendente, quase como se narrasse a história de outra pessoa. Clara havia descoberto um tumor complexo e a cirurgia que ela faria não era simples. Apesar dos avanços da medicina, os riscos eram altos, e eu sabia disso melhor do que ninguém. Mas, curiosamente, ela parecia mais preocupada com os outros do que consigo mesma. Falava dos alunos, dos livros que não teria tempo de terminar de ler, das cartas que nunca escreveu. Uma paciente que, mesmo diante da incerteza, ainda se preocupava em deixar marcas de afeto. A equipe de enfermagem também notou sua forma única de lidar com tudo. Ela sorria para cada profissional, fazia perguntas pessoais, perguntava sobre filhos, maridos, sonhos. Havia em Clara algo de profundamente humano, quase como se ela soubesse que, de alguma forma, sua presença estava prestes a se tornar uma lembrança para aqueles que cruzassem o seu caminho. Na noite anterior à cirurgia, passei para avaliá-la e ajustar os últimos detalhes. Ela parecia tranquila demais para alguém prestes a enfrentar horas de centro cirúrgico. E foi aí que me disse algo que me marcou. "Doutor, a morte não me assusta tanto quanto a ideia de partir sem dizer o que preciso." Foi essa frase que abriu o espaço para o gesto que viria horas depois. O bilhete. Um pedaço de papel simples, mas carregado de uma promessa silenciosa. E é curioso pensar como, em meio a tanta tecnologia, protocolos e máquinas, o que mais pesava naquela sala não era um exame ou uma previsão estatística, mas um envelope dobrado, entregue a mim como se fosse uma chave para algo que eu ainda não compreendia. Na manhã da cirurgia, o hospital estava mais silencioso do que de costume. Talvez fosse só a minha percepção, talvez fosse a forma como meu corpo reagia àquela sensação estranha de que algo importante estava prestes a acontecer. Entrei no quarto de Clara cedo, e ela já estava acordada, sentada na cama, penteando os cabelos com calma, como se tivesse todo o tempo do mundo. Não parecia uma paciente prestes a ser levada para um procedimento arriscado. Parecia alguém se preparando para um encontro, uma despedida ou, quem sabe, ambos. Quando lhe perguntei se estava nervosa, ela riu baixinho e disse: "Doutor, essa cirurgia é só uma formalidade, não é? Depois vou sair daqui e voltar para meus livros, meus alunos, minha vida." Havia algo na forma como disse isso que me deixou desconfortável. Como médico, sei reconhecer quando um paciente tenta convencer a si mesmo mais do que aos outros. Era como se ela tivesse me contado uma mentira. Não para me enganar, mas para se proteger da verdade. Aquela frase não era confiança. Era medo, disfarçado. Foi nesse momento que ela fez o gesto que mudaria toda a minha forma de lembrar daquela manhã. Estendeu a mão e segurou a minha com firmeza. No início pensei que fosse apenas mais uma expressão de gratidão, mas então senti o toque frio do papel sendo colocado discretamente no bolso do meu jaleco. Era um envelope pequeno, dobrado várias vezes, como se tivesse sido escrito às pressas,
mas guardado com cuidado. Prometa que só vai abrir se eu não voltar. As palavras dela foram ditas num tom baixo, quase confidencial, como se estivéssemos selando um pacto invisível. Naquele instante, senti uma ruptura dentro de mim. Eu deixava de ser apenas o médico responsável por conduzir a cirurgia. Passava a ser guardião de um segredo, portador de uma mensagem que só seria revelada diante da morte. E essa é uma das cargas invisíveis que a medicina nunca ensina. Podemos treinar anos, estudar técnicas, decorar protocolos, mas não existe manual para lidar com a humanidade crua de um gesto assim. Um bilhete simples, mas que carregava o peso de tudo o que poderia nunca ser dito em voz alta. A mentira de Clara, a de que tudo ficaria bem, que seria só uma formalidade, foi o gatilho para o meu conflito interno. Porque, ao mesmo tempo que ela tentava me tranquilizar, ela já havia se preparado para a possibilidade contrária. E ao colocar aquele envelope em minhas mãos, deixou claro que, no fundo, sabia exatamente os riscos que enfrentava. Enquanto a equipe se organizava para levá-la ao centro cirúrgico, aquela cena não saía da minha mente. O bilhete queimava no bolso do jaleco como se tivesse vida própria. Eu caminhava pelos corredores com a sensação de carregar algo que não deveria estar comigo, mas que, ao mesmo tempo, me tornava parte da história dela de um jeito irreversível. Quando Clara foi colocada na maca e conduzida para a sala, ela me olhou uma última vez antes de adormecer com a anestesia. Foi um olhar cheio de coisas que não se dizem, apenas se sentem. Talvez tivesse medo, talvez tivesse aceitação. Talvez fosse só o silêncio de alguém que já havia feito as pazes com o que viria. Naquele momento, percebi que algo havia mudado. Eu não era apenas um médico preparando-se para uma cirurgia complexa. Eu era, sem querer, cúmplice de uma despedida possível. E essa ruptura não estava nos livros de medicina. Estava ali, dobrada em 4 dentro do bolso do meu jaleco, esperando o desfecho daquilo que ainda estava por vir. A cirurgia começou no horário previsto, e à medida que os minutos se transformavam em horas, fui me concentrando apenas no que estava diante de mim. O corpo anestesiado, as máquinas apitando ritmicamente, o campo cirúrgico iluminado pelas luzes fortes do centro operatório. Do lado de fora, o mundo parecia ter parado, mas ali dentro cada segundo era crucial. No início, tudo correu de acordo com o planejado. Cada incisão, cada sutura, cada monitoramento indicava que estávamos caminhando para um desfecho positivo. A equipe estava sincronizada e até os olhares trocados entre anestesista e instrumentadores transmitiam confiança. Era como se todos estivéssemos em uma dança perfeitamente ensaiada, e Clara fosse conduzida, sem perceber, por essa coreografia silenciosa que visava mantê-la viva. Enquanto eu me concentrava, o pensamento do bilhete ainda rondava minha mente. Mas, aos poucos, comecei a acreditar que talvez fosse apenas um excesso de precaução dela. Só abra se eu não voltar. Essas palavras ecoavam, mas cada passo bem-sucedido do procedimento, eu sentia que o envelope em meu bolso ia perdendo o peso simbólico que carregava. A esperança crescia. Depois de horas intensas, chegamos ao ponto final da cirurgia. O tumor havia sido removido, as complicações temidas não haviam se manifestado, e todos os parâmetros vitais estavam estáveis. Foi impossível não sentir um alívio quase eufórico. Olhei para a equipe e vi nos rostos mascarados aquele sorriso discreto, que só quem já enfrentou o caos de uma sala cirúrgica conhece. Um sorriso escondido sob os equipamentos, mas carregado da sensação de vitória. Ela vai ficar bem, pensei. Pela primeira vez desde que o bilhete foi entregue, realmente acreditei nisso. Quase me permiti rir de mim mesmo por ter dado tanta importância a um pedaço de papel. Senti que, em poucas horas, eu mesmo devolveria aquele envelope a Clara, intacto, e ela provavelmente riria do meu semblante sério, explicando que tudo não passava de uma mania exagerada de professora, dramática que adorava criar histórias. Naquele instante, a ilusão de controle se instalou. Acreditei que tínhamos vencido, que a medicina, a técnica e a precisão haviam garantido a vitória contra a imprevisibilidade da vida. Fechamos o procedimento,
e ela foi levada para a recuperação anestésica com todos os sinais vitais estáveis. No caminho de volta ao meu consultório, senti o bolso do jaleco mais leve. O bilhete já não me queimava como antes. Era apenas um lembrete distante de um medo que parecia não ter mais fundamento. Quase pensei em devolver a ela ainda naquele dia, mas resolvi esperar. Queria que fosse ela mesma quem dissesse que estava tudo bem, que risse da própria ansiedade. No entanto, a medicina e a vida têm maneiras cruéis de nos lembrar que não somos donos de absolutamente nada. Aquela falsa sensação de vitória durou pouco. O que parecia resolvido em poucas horas daria lugar a uma escalada de tensão que nenhum de nós estava preparado para enfrentar. Por enquanto, eu me permiti acreditar. E essa crença, essa ilusão de que tudo estava sob controle, foi talvez o erro mais humano que já cometi dentro de um hospital. As primeiras horas após a cirurgia foram tranquilas. Clara permaneceu sob observação, ainda sonolenta pela anestesia, mas estável. Eu visitava o leito periodicamente, revisava os sinais vitais e conversava com a equipe de enfermagem que me passava relatórios animadores. Tudo indicava que, em pouco tempo, ela poderia ser transferida para a enfermaria e iniciar a recuperação plena. Mas, como tantas vezes acontece em medicina, a calmaria foi apenas um prelúdio para a tempestade. Ao final daquela tarde, uma enfermeira entrou apressada em minha sala, o semblante tenso. Os batimentos cardíacos de Clara estavam acelerados demais, a pressão arterial caía sem motivo aparente e a saturação de oxigênio não se mantinha estável. Corri imediatamente até o leito, já com aquela sensação incômoda de que algo não estava certo. Quando a encontrei, vi em seus olhos uma expressão de luta silenciosa. Clara estava consciente, mas frágil, tentando respirar fundo como se cada inspiração fosse uma batalha particular. O monitor ao lado dela desenhava curvas instáveis, denunciando que algo interno começava a escapar do nosso controle. A partir daí, iniciou-se uma corrida contra o tempo. Solicitei novos exames, refizemos os protocolos, ajustamos medicações, e cada minuto parecia arrastar-se como uma eternidade. Eu tinha a impressão de que o bilhete, guardado no bolso do jaleco, pesava mais do que todo o corpo dela na maca. Cada alarme das máquinas era como um lembrete cruel. Talvez eu tivesse sido precipitado em acreditar na falsa vitória. Enquanto a equipe corria de um lado a outro, lembro-me de ter parado por alguns segundos. Apenas alguns, mas que pareceram longos demais, e pensei: e se ela realmente não resistir? O que terá escrito naquele envelope? Estarei preparado para ler aquilo? É nesse ponto que preciso abrir um parêntese. Você que está acompanhando essa história, talvez já tenha vivido momentos em que acreditou que tudo estava sob controle, apenas para ver a realidade virar de cabeça para baixo em segundos. Se essa narrativa está fazendo sentido para você, se de alguma forma toca algo que você já sentiu ou presenciou, eu quero pedir que se inscreva no canal. Aqui, compartilhamos histórias reais e emocionantes que nos lembram da fragilidade e da profundidade da experiência humana. Sua inscrição faz toda a diferença para que essas histórias cheguem a mais pessoas. Voltando a Clara, os exames começaram a revelar complicações inesperadas. Pequenos coágulos surgiam em locais improváveis, sinais de que seu corpo estava reagindo de forma imprevisível ao trauma da cirurgia. O que era para ser um pós-operatório monitorado e estável se transformava rapidamente em um terreno perigoso, cheio de riscos invisíveis. Passei a noite em claro, alternando entre a UTI e os relatórios de exames. Cada hora trazia uma nova instabilidade e em alguns momentos parecia que conseguiríamos retomar o controle. Mas bastava um descuido ou uma reação inesperada para tudo voltar a desmoronar. A tensão não estava apenas no ambiente clínico, estava também dentro de mim. O bilhete era agora quase uma presença física, um objeto que me assombrava. Não conseguia deixar de pensar no momento em que ela o escreveu. Será que previu exatamente aquilo? Será que, de alguma forma, já sabia que a vida dela poderia escapar por entre as minhas mãos, apesar de todo o esforço? A cada parada no corredor, a cada olhar trocado com os enfermeiros, havia a mesma pergunta não dita.
Até quando ela resistiria? E mais do que isso, até quando eu resistiria a carregar aquela promessa em silêncio, sabendo que talvez logo precisasse cumpri-la? Essa escalada de tensão não se resumia ao risco clínico. Era também a luta invisível que travamos como médicos contra o peso daquilo que não se pode controlar. Eu tentava racionalizar, revisar protocolos, calcular possibilidades. Mas no fundo, uma parte de mim já sabia que estávamos caminhando para um desfecho doloroso. E foi exatamente esse pressentimento que começou a corroer o que restava da minha confiança. A madrugada foi longa. O hospital tinha aquele silêncio inquietante das horas em que a cidade dorme. Mas dentro da UTI, cada apito das máquinas soava como um grito. Clara permanecia instável, oscilando entre pequenas melhoras e recaídas preocupantes. Eu caminhava de um lado a outro, sentindo o corpo cansado, mas incapaz de me afastar. Algo em mim dizia que, se eu saísse, perderia o momento decisivo. Pouco antes das 4 da manhã, os alarmes começaram a disparar de forma contínua. Corremos até o leito. Clara estava em parada cardiorrespiratória. A equipe reagiu de imediato. Compressões torácicas, ventilação, medicamentos. Eu comandava os procedimentos e cada segundo parecia um golpe contra o tempo. A adrenalina me impedia de pensar em qualquer coisa além de uma palavra: reverter. Tentamos 1, 2, 3 vezes. Houve breves sinais de retorno mais frágeis, como uma chama que insiste em apagar. O corpo dela já não respondia como antes. A pele pálida, os olhos semicerrados, os batimentos que surgiam e desapareciam no monitor. Tudo gritava que estávamos perdendo. No meio do esforço, um detalhe me atravessou como uma lâmina. O envelope ainda estava no meu bolso. Eu o sentia ali, pressionado contra meu peito pelo movimento da reanimação. Era como se ele também participasse da cena, aguardando o instante em que sua existência faria sentido. Depois de longos minutos de tentativas, precisei encarar o inevitável. Interrompi as manobras, olhei para a equipe e declarei o óbito. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sufocante. Médicos e enfermeiros se afastaram em respeito. Eu permaneci imóvel por alguns segundos, encarando o corpo dela, sem saber ao certo se o que eu sentia era tristeza, impotência ou a sensação de que um pacto havia sido ativado. Clara não voltaria. E agora, o bilhete não era apenas um pedaço de papel. Era uma herança. Saí da UTI e me dirigi a uma sala vazia do hospital. O envelope estava amassado pelo tempo que passou no meu jaleco, mas ainda fechado. Sentei-me, respirei fundo e por alguns minutos não consegui movê-lo. Era como se abrir aquilo fosse cruzar uma fronteira entre a medicina e algo muito mais íntimo, pessoal, quase sagrado. Eu não era parente, não era amiga próxima. Era apenas o médico dela. Mas, de algum modo, tinha sido escolhido como guardião de suas últimas palavras. Com mãos trêmulas, rompi o lacre. Dentro, havia uma folha dobrada em 4. A caligrafia era firme, mas carregava pressa. No topo, escrito em letras grandes, estava: "Se eu não voltar, não chore por mim." Continuei lendo e cada frase parecia me atravessar. Ela agradecia à equipe, pedia que cuidassem da filha de 17 anos, deixava palavras de amor aos alunos, mencionava livros que nunca terminaria e, no fim, escreveu algo que nunca esquecerei. A vida é curta demais para guardarmos o que sentimos. Se hoje for meu último dia, quero partir sabendo que não escondi meu amor pelo mundo. Fechei os olhos e por alguns instantes não consegui conter a emoção. O bilhete não era apenas uma despedida. Era um lembrete brutal de que, no fim, tudo o que carregamos não são títulos, diagnósticos ou procedimentos, mas vínculos, afetos, palavras que deixamos ou que deixamos de dizer. Enquanto segurava aquele papel, percebi que Clara havia me ensinado mais sobre a vida do que qualquer livro de medicina já havia ensinado. O bilhete estava em minhas mãos, ainda dobrado, mas agora carregado de significado. Cada palavra parecia pulsar, cada frase respirava a vida que Clara levara consigo até aquele momento. Eu sentei-me em silêncio,
olhando para aquele papel, tentando organizar os sentimentos que me consumiam. Tristeza, culpa, reverência, aprendizado. Nunca havia segurado nas mãos algo que condensasse tantos sentimentos de forma tão pura. Enquanto eu lia, percebi que não estava sozinho na experiência. A equipe que acompanhou a cirurgia começou a se aproximar. A enfermagem, que sempre demonstrou carinho e atenção, e até os colegas cirurgiões, que por horas se mantiveram concentrados, compartilhavam agora um silêncio carregado de reverência. Ninguém precisava perguntar o que eu segurava. Todos sentiam, intuitivamente, a intensidade daquele momento. Decidimos então que o bilhete precisava ser preservado. Não era algo para ser descartado, nem compartilhado sem critério. Era a essência da vida dela, deixada em palavras para que, de alguma forma, nos lembrássemos daquilo que muitas vezes esquecemos: a fragilidade do tempo e a urgência do afeto. Naquele instante, percebi algo profundo sobre o papel que temos como médicos. Não cuidamos apenas de corpos, cuidamos de histórias, segredos, desejos não expressos. Clara confiou a mim sua última mensagem, e isso me transformou. Passei a entender que, além da técnica e do conhecimento, há uma dimensão humana que não se ensina em livros nem se aprende em anos de residência. A responsabilidade de carregar, mesmo que brevemente, a vida emocional de outra pessoa. Mas o impacto não ficou restrito a mim. A equipe também foi tocada. Algumas enfermeiras discretamente enxugaram lágrimas. Médicos que habitualmente se mantinham impassíveis admitiram sentir uma pontada de humanidade que há muito não reconheciam em si mesmos. Clara nos lembrou de que a medicina não é apenas um conjunto de procedimentos, é também o cuidado com a alma, a atenção ao que não se mede em exames, mas se sente no coração. Ao refletir sobre a cena, percebi que havia alcançado uma espécie de reconciliação interna. Não podia salvar a vida dela, mas poderia honrar a sua memória, preservando o que ela considerava mais importante. E essa aceitação foi dolorosa, mas também libertadora. Era a compreensão de que a morte não apaga a vida. Ela apenas muda a forma como lembramos dela. Quando finalmente me levantei, coloquei o bilhete cuidadosamente em um envelope maior, destinado à sua filha. Entregá-lo seria minha forma de completar o ciclo. Não de salvar Clara, mas de permitir que suas palavras e sua presença continuassem a tocar alguém que ela amava. O hospital retomou seu ritmo habitual, mas para mim nada seria igual. Cada passo pelos corredores agora carregava o peso e a beleza daquela experiência. Eu havia testemunhado um último ato de coragem, uma despedida planejada. Com cuidado e a responsabilidade de carregar esse momento, transformou minha percepção sobre a vida, sobre a morte e sobre o que realmente importa. No fim, não houve tragédia apenas, houve aprendizado. O colapso da situação se tornou, paradoxalmente, uma forma de iluminação. Clara não voltou, mas me deixou um legado. Lembrar que a vida é efêmera e que, mesmo diante da finitude, podemos escolher o que deixaremos como memória. Segurar o bilhete de Clara nas mãos me fez perceber algo que a medicina raramente nos ensina. A vida de um paciente não se resume a diagnósticos ou procedimentos. Há uma dimensão invisível que carrega medos, expectativas, amor, perdão e segredos que só emergem diante da vulnerabilidade da existência. A experiência com ela me ensinou que cada paciente que cruza nosso caminho não é apenas um corpo, mas uma história inteira, às vezes mais complexa do que podemos imaginar. Ao refletir sobre a noite da cirurgia, percebi que muitas vezes nos concentramos em controlar tudo, sinais vitais, resultados, protocolos, e esquecemos que nem todo controle é possível. O que podemos controlar, na verdade, é a forma como reagimos àquilo que não podemos mudar. Clara me lembrou disso de maneira brutal e bela ao mesmo tempo. Ela sabia que a vida era incerta e que, no fim, o que realmente importaria seriam suas palavras, seus gestos, o legado afetivo que deixaria para quem amava. Há também uma lição sobre confiança. Ela confiou a mim um segredo íntimo, algo que jamais
deveria ter sido lido sob qualquer outra circunstância. E ao cumprir essa confiança, compreendi que ser médico vai além de salvar vidas. É também respeitar a humanidade do outro, mesmo quando a morte parece inevitável. Esse aprendizado se tornou ainda mais claro ao entregar o bilhete à filha dela, percebendo a importância de que essas mensagens transcendem nossa própria presença. A fragilidade da vida, a intensidade das emoções e a urgência de se expressar aquilo que realmente importa se tornaram marcas permanentes em minha prática. Clara me mostrou que a medicina é, acima de tudo, um equilíbrio delicado entre técnica e empatia, entre ação e silêncio, entre ciência e humanidade. Cada paciente carrega não apenas uma condição física, mas também uma narrativa que merece ser ouvida, compreendida e respeitada. Por fim, essa experiência me ensinou que a vida é curta demais para guardarmos palavras importantes, para silenciar sentimentos ou para adiar gestos de amor e cuidado. E que, mesmo quando a morte é inevitável, ainda podemos deixar rastros profundos que transformam aqueles que permanecem. Clara deixou seu bilhete, e comigo, um lembrete poderoso. A memória de alguém não se mede pelos anos vividos, mas pelo impacto emocional que provoca em quem permanece. Hoje, enquanto relembro Clara e o bilhete que ela me entregou, penso em quantas mensagens não ditas carregamos em nossos próprios bolsos, para familiares, amigos, parceiros, colegas. Quantas vezes deixamos de dizer algo por medo, por orgulho, por achar que haverá outro momento? E se não houver? E se o tempo simplesmente se esgotar sem que tenhamos deixado registrada a nossa verdade? Essa história não é apenas sobre a morte ou a perda. É sobre como, diante da finitude, cada gesto, cada palavra, cada silêncio se torna extremamente valioso. É sobre assumir a responsabilidade de amar, de perdoar, de expressar aquilo que precisa ser dito, antes que seja tarde. Clara nos deixou um legado que vai muito além do hospital. Nos ensinou a coragem de nos despedirmos com consciência, empatia e sinceridade. E eu deixo você com uma pergunta. Se hoje fosse o último dia de alguém que você ama, o que você escolheria deixar registrado? Que palavras você diria? Que gestos realizaria? Pense nisso. Se essa história tocou você de alguma forma, se fez refletir sobre a vida, sobre amor e sobre a fragilidade do tempo, inscreva-se no canal. Aqui compartilhamos relatos emocionantes que nos lembram do que realmente importa. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Cada inscrição ajuda a levar essas histórias para mais pessoas, lembrando que a vida é curta e as palavras podem ser eternas.